pouco hoje. Glória a Deus. Ô, glória! Diga aleluia! Aleluia! Eu não sei se você pode, talvez você não, ache que não possa, mas isso aí é uma questão de apenas querer. Mas eu acho que você deveria dar um sorriso nessa noite, porque Deus, nessa noite, já está declarando vitória para a sua vida. Aleluia! Dá um sorriso aí para o seu irmão, diga, meu irmão, fica firme, viu? Deus já te deu vitória, meu querido. Oh, glória! Oh, aleluia, né? Glória a Deus. Irmão, sorrir é uma questão de fé. Não importa se você acha que deve ou não, mas você tem fé, você sorri. Você sabe que Deus está com você. Vai dar tudo certo, né? Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Hoje talvez você vai entender rapidamente por que desde novo eu tenho costume de declarar a minha fé em voz bem alta, irmão. Para que todo mundo espiritual escute, em primeiro lugar para que eu mesmo escute e lembre cada dia quem sou eu, para onde eu estou indo. Se você pode nessa noite, segura sua Bíblia, em nome de Jesus. Se não tem Bíblia, pega do vizinho emprestada. Meu vizinho, presta aí a Bíblia, encosta na mão aí. Diga comigo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Eu e a minha casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. serviremos ao Senhor. Meu presente. Meu presente. E o meu futuro. O meu futuro. Ele será Ele de vitória em vitória. Em nome de Jesus. Se você quer isso, dê um braço de vitória. Aplauda o Senhor. Diga glória a Deus. Aleluia! Irmãos, eu tenho declarado pela fé ano após ano isso. Porque eu simplesmente não aceito menos do que o que a Bíblia diz que eu sou. Amém. Não dá para aceitar, irmãos. Pouco me importa o que acham, que deixaram de achar de mim. Pouco me importa o que falaram ou vão falar de mim. Porque o que me importa é o que Deus está dizendo a meu respeito. Glória a Deus, É aleluia. isso que me importa nessa noite. Mas eu queria dizer para os irmãos que eu amo a minha sogra. Eu amo a minha sogra. Inclusive ela me deu um mocotó. Tem gente que não gosta, eu gosto, né? Me deu um mocotó esses dias. Mas teve um policial novo, né, militar, né, saradão, e estava lá treinando, né, na academia. E no curso final lá, depois de ser formado, naquele último momento lá, o superior perguntou para ele assim: meu querido, quero te fazer uma pergunta. Depois de todo o estudo que você teve, todo o treinamento tático que você teve, só se, volta a dizer, se, né, por acaso você tivesse que prender a tua sogra, o que tu faria? Né? Ele pensou bastante e falou assim: ó, eu chamaria reforços. Amor, né, irmão? Amor pela sogra. Mas glória a Deus, diga aleluia, diga glória a Deus. Nessa noite nós vamos declarar vitória no nosso futuro. Amém. Amém? Amém. Amém. Declarando vitória no seu futuro. Você que está assistindo a gente aí pela nossa televisão da IBRJ, via, né, internet, Deus te abençoe, fique firme, que Deus tenha uma vitória para você nessa noite. Aleluia. Romanos 4,17 para começar. Quero ser breve, mas eu quero que você entenda nessa noite, assim, mas entenda mesmo, sabe, de coração, e haja nessa noite, conforme você vai entender nessa noite. E Romanos 4,17 diz assim: como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vitória aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Eu quero que você preste atenção nessa parte, de chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Uau! A gente fala tanto de fé, fala tanto de há poder em suas palavras muitas vezes, e aqui você se depara em Romanos 4,17 com a palavra de Deus, dizendo que Deus se dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem. Nós somos
fomos feitos, criados à imagem e semelhança de Deus. Quando o homem caiu, ele perdeu a autoridade, mas quando o homem nasce de novo, ele recebe a autoridade de novo no nome de Jesus Cristo. Amém? Então, quando você nasce de novo, você volta a ter autoridade. Muita gente está esquecendo disso, pensa que não tem essa autoridade, e por isso não tem tomado posse das coisas que Deus tem preparado para a sua vida. E aí você fica às vezes aceitando muitas situações que Deus não tem para a sua vida. E para isso você precisa conhecer a verdade. E a verdade vai sempre libertar. Eu quero saber nessa noite o que você espera do seu futuro. O que é que você está plantando para colher no seu futuro? O que é, irmão, que você está plantando nessa noite? O que você está esperando do seu futuro? Porque é isso que você vai receber. Você vai receber justamente o que você está plantando. Você vai receber exatamente o que você está semeando. Pessoas que dizem assim: olha, eu nasci assim mesmo, já tem anos que a situação é essa. Tem jeito não. Ainda diz assim, né? O tem jeito não, ainda tem jeito não. Pessoas que se acostumaram a perder, vieram lá de fora, acostumaram a perder, se batizaram e não conheceram a verdade ainda, mas nessa noite, Deus está abrindo os seus olhos. Aleluia. Você enxerga o que Ele quer. Glória a Deus. E essas pessoas muitas vezes falam: não, meu pai se separou, minha mãe, minha avó, minha bisavó se separou, eu também vou separar. Ah, meu pai nunca deu certo, eu também não vou dar. Certo não. Meu querido, quando você profetiza, quando você abre a tua boca e diz que não vai dar certo, não vai dar certo. Não tem jeito. Nessa noite, Deus está dizendo para nós devemos abrir nossa boca para declarar as verdades dele. Aleluia. Para declarar o nosso futuro, e o nosso presente, nas nossas famílias, a verdade, que não pode ser desmentida, não pode ser mudada, que é a palavra de Deus. Olha, você pode ter certeza, Deus, Ele não vai fazer diferente. Se a pessoa, ela aceita que ela é uma derrotada, que não tem jeito para a vida dela, que ela é assim, ela vai viver patinando. Patinando, deixa eu dizer para você que não sabe, bota o carro na areia, acelera ele para você ver o que vai acontecer. Ele vai cavando, até bater o eixo. Pum, na areia. Bate e ele fica. Não sai do lugar, fica patinando. Né? Só rodando a rodinha. E por misericórdia, né? Porque se não fosse por misericórdia, ainda ia morrer, ainda ia perder a vida. Mas Deus é bom, né? Só que a Bíblia diz assim: não se engane o homem. Tudo que ele semear, vai colher. Então, meu amado e minha amada, preste atenção numa coisa: se você não quer colher tempestade, pare de plantar ventania. Aleluia. Porque senão a tempestade vai te encontrar. Vocês já notaram que tudo que a gente semeia nasce com muito mais proporção? Quem já notou isso? Todo mundo, né? Você planta sementinha de laranja, nasce a laranjeira e dá uma pancada de laranja, né? Então, se tu planta verde, já imaginou o tanto de tufão que tu vai colher na tua vida? Não vai dar certo, né? Diga misericórdia aí, pelo amor de Deus. Bota um pouquinho de grave aí, também te amo. Ô, glória. Engenheiro de som, aleluia. Glória. Tem um aqui que acredita, tem fé. Tem que profetizar, irmão. Já estou usando a pregação aqui, rapaz. Você está dormindo aí, eu já estou usando aqui a pregação. Acorda, isso é uma conta, rapaz. A pastor da dica. Ô, glória. Mas olha, tem gente que diz assim: puxa vida, minha esposa
é ruim para chuchu. Agora, o meu marido, aquele camarada, só Jesus na causa. Sabe, irmão, enquanto você plantar isso, o indivíduo infeliz vai continuar do mesmo jeito, ou vai piorar. Vai piorar, não, meu marido não tem jeito, não, que não é uma anta, não é bom. Então ele vai continuar ali. E cuidado para ele não começar a boiar na água, porque anta, né? Boia na água, né, missionário? Então, cuidado, rapaz, que você fica plantando. Sabe, deixa eu te explicar, porque às vezes a pessoa não está bem, ela está fraca na fé. E aí a outra metade que está forte, está na igreja, em vez de ela declarar palavras de vitória, ela entra na onda, evangelista. Ela entra na onda. Aí o marido chega, ou a marida chega e fala: está tão ruim, está tão difícil, não vai dar para pagar as contas. Aí você que está firme na igreja, vira e fala: é mesmo, hein? Nossa, esse ano vai ser terrível. Irmão, pelo amor de Deus, diga para ela, diga para ele, vai dar certo sim. Olha, o Deus que é dono do ouro e da prata está conosco. Aleluia! Olha, ele pode, né, fazer alguém lembrar da gente lá e entregar a herança que estava lá perdida. Né? Não vai pedir para morrer ninguém não, viu, irmão? Pelo amor de Deus. Faça assim não, pelo amor de Deus. Deus levanta lá a herança lá do tataravô, vai e manda te entregar. Sei lá, rapaz. Deus é Deus de milagres, é isso que eu sei. Eu sei que Ele não precisa das coisas que nós estamos vendo para que o milagre aconteça. Nessa noite, Deus está dizendo bem claro para nós: cuidado com o que vocês estão falando. Cuidado com o que vocês estão falando. Sabe, está difícil, está complicado no serviço. E aí você começa, está ruim, está muito ruim, mas está péssimo, está terrível. Você diz: irmão, pelo amor de Deus, não tem anjo que aguente escutar um troço desse. Acho que anjo não vai aguentar escutar uma murmuração dessa. Piorou Deus. Acho que ele fecha o céu, bota de bronze lá. Não vou escutar isso, né? Irmão, essa noite, irmã, Deus está dizendo para você, em nome de Jesus, use a autoridade que Deus te deu. Em nome de Jesus. E a história vai mudar. Eu me lembro disso que, ainda que você não acredite, né, eu já fui famoso no Valparaíso. Misericórdia. Deus me libertou e me livrou. Glória a Deus. Eu cantava numa banda de rock, né? Eu não sei quem é da década de 80 assim, para 90 quase. E aí, a gente tinha uma música que era muito conhecida. Todo mundo vai saber aqui. Ninguém canta, viu? Pelo amor de Deus. Para com isso. Né? Ninguém canta essa música, por favor. Agora não, tá bom? Aquela La Bamba. Ops, não. Calma. Então, e aí tinha uma outra junto, tá? A gente cantava aquilo lá, eu e o outro meu irmão, né? A gente tocava numa banda lá de rock. E usava lenço no cabelo e tal, era tudo, né, fashion. Meu Deus, me libertou, aleluia. Imagina a dimensão agora. Não dá, né, irmão? Ia ser muito feio o negócio. Mas a minha mãe era heroína lá, firme com a gente, lá, era tiete lá no show, era muito. Minha mãe não ia não, irmãos. Minha mãe não ia não. O missionário Diego ele estava de carteirinha, todos os shows ele estava lá junto, né? Mas Deus nos livrou daquele tempo perdido, né? E aí nós paramos de cantar La Bamba, Dona. Já viu falar em Dona? Tem gente antiga que conhece aí, né? Então, e a gente cantava aquele negócio tudo lá. E eu fiquei sabendo uma história do infeliz lá que fez aquelas músicas. E depois eu pesquisei, não é que era verdade? Mas o camarada tinha medo de avião. Medo de avião. E ele tinha medo de morrer de acidente de avião. E bem assim foi, ele morreu de acidente de avião. Sempre andava de carro, de ônibus, fazer os shows. No dia que foi lá fazer um show numa cidade lá, com outra galera, o avião caiu no milharal e ele virou pipoca. E não subiu, eu creio, não sei, né? Que até onde eu sei ele não era evangélico, mas espero em Deus que no último momento ele tenha se convertido, né? Vai que tinha alguém lá dentro do avião, né? Que começou a pregar esta queda. Bem difícil, mas Deus pode, né? Quem sabe?
morreu justamente em acidente de avião. Aquilo que você fica plantando, você vai colher, cabeção. Cuidado com o que você fala. Não estou falando com você não, hoje não é cabeção. Falar nisso, irmãos, eu estava um dia aqui, e dando Santa Ceia aí para uma senhora ali, uma irmã nossa, uma Beatriz, e uma irmã chega para mim e tal, né? Fala assim, pastor, eu queria saber quando o senhor vai, né, para o sul de novo, de avião, né, fazer missão. Falei, opa, a irmã está com a gente, minha esposa, né, irmã? Eu falei, irmã, não tenho certeza ainda não. Não, mas quando o senhor for, o senhor me avisa qual a companhia aérea que o senhor vai estar, e avisa o avião. Eu falei, mas por quê, irmã? Que eu estou sabendo que toda viagem que o senhor vai, o negócio que caiu, eu não vou junto, não. Avisa que eu não quero ir justamente nesse avião que eu não vou, pastor. Falei, irmã, glória a Deus. Aleluia. Não vou dizer que foi a irmã do sul. Não vou dizer. Rapaz, mas pode ficar tranquilo, irmãos, que eu não vou morrer de acidente de avião. Estou interessado nesse negócio. O anjo segura do lado do outro lá e balança, mas não cai. Eita glória. Deus é fiel, né? E nessa noite eu quero que você entenda que o que você semear é o que vai valer. Não importa, pode se levantar quem for contra você e dizer a seu respeito, não, esse aí não vale nada, essa daí não tem futuro, não. Não importa o que digam a seu respeito, porque o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Jacó, aleluia, vela pelo povo dele, cuida da sua igreja. Aleluia. E quando você abre a sua boca e declara, eu sou mais do que vencedor, por aquele que me amou primeiro. Acabou, meu irmão. É isso que vale na tua vida. Quando você fala assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, os meus filhos vão cumprir o propósito de Deus. Aleluia. Eles vão, porque você é autoridade na vida deles. E eles vão, para a glória de Deus. Quando você abre a sua boca e declara, eu sou um vaso de honra, eu sou mais do que vencedor, eu vou glorificar a Deus em minha vida. Você vai, irmão, você vai. Só precisa prosseguir. Mas precisa prosseguir. Provérbios 18, 20. Estou quase acabando. Não quero falar muito hoje não. Eu gosto de falar muito, é meu irmão. Provérbios 18, 20. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. Será que eu fui claro, bem claro mesmo? Amém. Será que a Bíblia está deixando alguma dúvida nisso? Aleluia. Tem várias versões. Do fruto da boca, que você vai falar, vai encher o seu estômago. Ou seja, você vai realmente receber aquilo que você está dizendo. Ah, essa prova está difícil, eu não vou conseguir passar. Belezura, está reprovado já. Você já está declarando que está reprovado. Já está acabando com as suas oportunidades. Escute, Deus é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia. Não há como agradar a Deus sem fé. Aleluia. Não tem jeito, meu irmão. Não tem jeito. Em Gênesis, lá no capítulo 1, Deus apenas com as suas palavras declarava: haja luz, e houve luz. Aleluia. Haja separação entre a terra seca e os oceanos. Bum. Oh glória. Você está entendendo o poder que é a palavra? Amém. Será que você vai nessa noite sair dizendo daqui vai dar certo? As portas já se abriram para mim no serviço. Eu já mudei. Deus está comigo. Sabe, isso não é loucura, isso é fé. A língua tem poder, em Provérbios diz que a língua tem poder para dar a vida ou dar a morte. Sabia disso? Sabe aquela pessoa que está doente e fala, não tem jeito não. E começa a definhar. E até morre. Porque, meu irmão, preste atenção. Há um segredo nisso. A Bíblia diz que se você confessa com a sua boca e crê no seu coração em Jesus Cristo, tu serás salvo. Aleluia.
Aleluia. Você tem que abrir a boca e falar, não é isso? Quando você fala, o seu coração de homem, escuta o que você está dizendo. Você sabia que há uma luta entre o homem espiritual e carnal? Amém, igreja? Amém. Então o homem espiritual tem que prevalecer. E é esse homem espiritual que olha para a situação que não tem mais jeito e fala assim: eu sirvo ao Deus do impossível. Pastor, mas isso parece ser meio contraditório. Não é não. Não é não. Davi sabia bem disso. Lá em Salmos 43, eu me lembro, Salmos 43, eu sempre me lembro disso. Davi, nos momentos de muitas lutas e dificuldades da vida, muitas vezes Davi falava para si próprio. Quem lembra disso? Falava: cala-te, ó minha alma, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Davi falava para ele mesmo. Glória a Deus, aleluia. Que quando você abre a boca e confessa, o seu coração, sua vida, vai escutando. Glória a Deus, O aleluia. mundo espiritual vai escutando. Aleluia. Você acha que o mundo espiritual não trabalha? Trabalhe muito. Começa a falar besteira para você ver como é que vai aparecer oportunidade para tu fazer besteira. Faz para tu ver. Irmão e irmã, nessa noite Deus está lhe dando o segredo para você plantar as sementes de vitória para colher no presente, próximo e no futuro. Aleluia. É declarar que vai dar certo. Quer saber, no passado deu errado, mas daqui para frente o negócio vai mudar. É assim, irmão. Glória a Deus. Pastor, eu falei isso e piorou tudo. Então, piora também o negócio. Olha, agora vai ter que mudar mais rápido. Vai chegar minha vitória rápido em nome de Jesus. Irmão, escute, você é autoridade da parte de Deus. Amém. E se você declarar segundo a vontade de Deus, vai acontecer na sua vida. Amém. Mas isso é para quem vive debaixo da vontade, para quem vive dentro da graça de Deus. Agora, se você vive aí, com o pé lá fora e o pé dentro da igreja, para mim isso não existe. Quem está com o pé lá fora, está com o pé lá fora. Está lá tudo lá fora. Se você vive aí, eu estou aqui me esquivando de vários nomes, irmão, que eu estou pensando, que quero falar, Se você vive aí assim, aquela pessoa que não serve a Deus em espírito e em verdade, aí é difícil. É difícil porque quando você declara uma palavra com autoridade no nome de Jesus, ela tem peso. Ela tem peso, sim. Mas o que vai fazer essas coisas acontecerem é a autoridade de Jesus Cristo. Amém. Não é a tua. Eu não estou pregando positivismo. Não é isso. Tem livros sobre isso. Eu não estou pregando isso. Não estou pregando sobre isso. Eu estou pregando que aquela pessoa que sabe que tem autoridade no nome de Jesus e usa ela para a glória de Deus, vai receber vitória. Olha, meu querido, você acha que Deus quer que você seja derrotado ou vencedor em todas as situações? Você acha que Deus quer que você que não casou fique sem casar o resto da vida? Ou que você case? Não é bom que o homem e a mulher vivam só. Vamos lá, estou dando uma dica aí, pelo amor de Deus. Vou de novo. Você acha que Deus quer que você fique para titio ou vovó ou que você case, Case, pelo amor de Deus. Aleluia. Você acha que Deus quer que na sua vida seja uma vida de vergonha, que você não consiga prosperar, que você viva em dívidas? Não, Deus não quer. Deus quer que você empreste, nem tome emprestado. Ou seja, você entende nessa noite que essas coisas que querem aprisionar muitas vezes os servos de Deus, elas não são da parte de Deus. Não são. Mas se você aceitar como se fosse, tipo, não, essa mulher não tem jeito mais não. Já tentei tanto, missionário, Já tentei tanto, orei, pedi oração na igreja, e etc, etc. E não tem jeito. O que é que você está esperando? O que é que você espera? Você espera isso, que não tem jeito. Então é o que você quer, que não tem jeito.
Eu acho que tem gente que, na verdade, tinha que nascer de novo. Porque é cristão, mas age como uma pessoa que não conhece a Cristo. Quando é que você ouviu Jesus Cristo, teu Senhor, que você tem que imitar Ele, dizer para alguém, tem jeito não, é assim mesmo? Quando que você ouviu isso? Quando foi que Jesus disse isso? Tem jeito não, já morreu esse aí, tem jeito não. Está até fedendo ele já, tem jeito não. Quando foi que você ouviu Jesus falar isso? Então imite a Jesus nessa noite, meu querido. Pare de ficar aceitando situações que não foram feitas para a sua vida. Sua vida vai dar certo. Amém. Seu trabalho vai dar certo. Aleluia. Sua família vai dar certo. Seu casamento vai dar certo. Aleluia. A sua história vai ser uma história de vitória e não de derrota. Tá, se no passado não foi, o problema é do passado. Porque daqui para frente é vitória que te aguarda. Sabe, pode ter dado certo lá o casamento lá no passado, deixa eu conhecer Jesus. Ou pode ter perdido tudo lá para trás, eu sei que daqui para frente, Deus tem um novo tempo para você. Diga glória a Deus, diga aleluia. Deus tem um novo tempo para você, meu amado. É isso que Ele nessa noite está dizendo. Deus está dizendo nessa noite que tem um novo tempo para nós. Amém. Lembre-se, você não é mais aquela pessoa, não. Hoje você tem um novo DNA. Se o seu pai era alcoólico, se a sua mãe era viciada, eles eram, você não. Porque você tem o DNA de Deus na sua vida. E Deus é o Deus que liberta, sara, restaura. Por completo. Por completo. Glórias a Deus. Lembre-se nessa noite. Se Deus é por nós, meus irmãos, quem é que vai ser contra nós? Aleluia. E Deus é por nós. Deus é por nós. Nessa noite Ele está dizendo. Olha, lembra de Lázaro? Ele estava morto. E o que foi feito para que Lázaro fosse ressuscitado? O que foi feito? Pegaram um desfibrilador, isso aí, né? Foram lá e até tacaram fogo nele, né? Porque eles andavam enrolando, eles enrolavam os né? Que partiam, né? Para a terra dos pés juntos, eles enrolavam com umas faixas, né? E tal. Enfim, já imagina lá o cara com aquele, né? Aquele 220, muito mais na cabeça lá de vida. Ia pegar fogo lá e tudo, né? Mas não foi isso que foi usado, não, irmão. Foi usado outra coisa. Minhas marcas, escutei um camarada uma vez falando sobre uma ilustração, achei uma barata. Porque, irmão, irmã, você tem noção do poder da palavra no nome de Jesus? Aleluia. Você nessa noite está conseguindo entender o que eu estou tentando te passar? Você está entendendo que se você estava dizendo assim, não tem jeito não, pelo amor de Deus, para. E começa a dizer, tem jeito sim, vai dar certo, Deus está comigo, Ele disse que ia estar comigo e Ele está comigo. E aí se o seu coração disser para você, não tem jeito não, você diz que o seu coração aquieta seu coração. Deus é maior do que você, e Ele me disse que eu sou vencedor, não, Ele me disse que eu sou mais do que vencedor. Então vai dar certo o negócio. Eu não vou ser envergonhado, eu vou ser honrado, eu não vou viver em desgraça, mas eu vou viver em vitória. Aleluia. Eu não vou afundar no mar dessa vida, mas Deus vai me levantar aqui. Você tem que entender nessa noite que Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida. Para de ser coitadinho, porque você não é coitadinho. Aleluia. Me disseram que coitadinho é filho de rato que nasce pelado. Pior que é, né? Você é filho de Deus. Diga aleluia pelo menos. Você é filho de Deus e vai ter que prosperar, vai ter que dar certo. Ainda que a porta não queira se abrir, ela vai se abrir em nome de Jesus. Vai, porque Deus é Deus. E nessa noite Ele está dizendo isso. Vai se abrir. Porque Deus é poderoso. Você já imaginou a cena? Lázaro, lá no seio de Abraão, sentado numa roda com Davi, Moisés, Abraão, todo mundo lá, jogando dominó, acho que não, batendo um papo.
e comentando sobre as coisas que Deus fez, né? Porque lá no céu, meu querido, a gente vai lembrar. Uau, lembra daquele dia missionário que o leão lá, onça pintada, queria te pegar? Sei com a lanterninha, então. Foi o anjo de Deus, lembra? Aí dá lá o VT, roda VT, morrasca, né? E aí, irmão, todo mundo lá sentado falando das grandezas de Deus, né? Eu imagino Davi mesmo, realmente, já imaginou Davi falando lá para Moisés: Moisés, olha, Deus me deu um som que eu rodei lá um estilingue lá e joguei, pá, uma pedrada só e derrubei o gigante. Olha só. O Espírito de Deus guiou aquela pedra. Aleluia! Foi o Espírito Santo. E aí, você imagina Moisés falando: uau, Davi, e você imagina quando eu cheguei diante daquele oceano, daquele mar, e ali, quando eu fui diante daquelas águas tão fundas, e de repente Deus soprou um vento, e o mar se abriu ao meio, e o povo passou a ser, oh, aleluia, glória a Deus. Eles ali conversando das grandezas de Deus, irmão. Imagina as vitórias ali, um contando para o outro grandes proezas que Deus fez. E de repente, eles devem ter falado assim: puxa, mas nós não conhecemos lá, né? Nós não vimos Jesus Cristo andando na terra lá, o Filho de Deus. E Lázaro lá quietinho, né? Pequenininho, né? E Lázaro de repente fala assim: opa, Jesus? Não, esse é meu brother. Meu brother, a gente batia papo junto, tomava chazinho junto. A gente andava junto lá na terra lá. É mesmo, rapaz, Jesus, né? Jesus Cristo. Aleluia! E só que no meio daquela reunião você imagina que estava se aproximando a própria vida. Eita glória! E quando a própria vida chegou naquela cidade, diante daquele túmulo, Aleluia! ele fala: tirem a pedra. Tiraram a pedra. E aí ele libera uma palavra. Olha o poder da palavra agora. Olha o poder. E ele então diz: Lázaro. E quando ele grita Lázaro, eu acredito que lá no seio de Abraão, irmão Diego, Lázaro deve ter falado: ei, peraí, rapaz, acho que eu estou escutando a voz dele, parece que ele está me chamando agora. Né? E Davi, como você está ouvindo? Rapaz, escuta bem aí. E de repente, Lázaro. Eita glória! E Lázaro então escuta a voz de Jesus lá do outro lado, no seio de Abraão. A voz poderosa do Mestre atravessa tudo e chega lá no seio de Abraão. Então Jesus diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro levanta, é levantado e é transportado até fora do túmulo. Olha o poder da palavra. Atravessou o céu dos céus e foi até o seio de Abraão. E arrancou Lázaro. Irmão, você acha que falta de explicar mais alguma coisa? Glória a Deus! Aleluia! Acho que você entendeu. Aleluia! Lá no seu serviço, lá na tua casa, lá nos teus negócios, quando o teu coração disser que não, você fala para ele: cala a boca, coração, porque Deus é maior. Deus me deu vitória. Quando você estiver lá numa batalha que te falarem: você já perdeu, você fala: quem perdeu é você, porque comigo não tem derrota. O Deus está comigo, o próprio Deus está comigo. Se Deus está comigo, quem será contra mim, meu irmão? Se Deus está com você, quem é que vai ser contra você? Glória a Deus. Oh, aleluia. Eu espero que você, em nome de Jesus, tome uma atitude e mude o seu modo de falar. Se for para falar besteira, cala a boca, por favor. Aleluia! Se for para falar besteira, pelo amor de Deus, cale a boca. Não diga nada. Diga nada. Glória a Deus! Deixa para lá. É melhor não falar nada. Porque se você falar o que você não quer, você vai colher o que você não quer. Então nessa noite, em nome de Jesus, saia daqui alegre, sabendo que Deus te deu a vitória. Aleluia! E basta você abrir a sua boca e professar nessa noite. Glória a Deus! Aleluia! Acabei por aqui a palavra. Espero que você tenha gostado. Se você não gostou, é uma pena.
Mas Deus nessa noite está dizendo para você: você é filho da vitória. Amém. Você nasceu para vencer, ou vencer e ponto final. Glória a Deus. Não tem outra escolha, não existe outra. É vencer ou vencer. Amém. Em nome de Jesus. Amém.